Eu vi essa semana um cara dizendo: ai, pense uma estratégia de marketing. Volta ali. Pense uma estratégia de marketing melhor do que vender a positividade corporal, o body positive, e depois lançar o Ozempic e o Monjuro, que não sei o que lá, porque daí engordou todo mundo e aí agora tá emagrecendo todo mundo. E eu fiquei. E aí as pessoas responderam ele falando, tipo, tá, mas nunca virou padrão de beleza seguro. E o cara falando, como se as plataformas não ficassem empurrando a Thaís Cardi, o alexandrismo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei assim, cara, o body positive foi um movimento muito marcante no Brasil, que agora tá muito mais fraco, e o padrão de beleza tá muito mais problemático. Nesse período, foi o período também que as pessoas começaram a parar de alisar os cabelos e se aceitar e não sei o que, não sei o que lá. E aí o que as pessoas não entendem é que esse movimento nunca foi sobre engordar ninguém. Ninguém nunca engordou porque viu uma pessoa obesa se achando bonita. A questão é a pessoa que já é obesa sair na praia de biquíni e se sentir bem com isso. Porque não é todo mundo que quer emagrecer. Não é todo mundo que quer fazer esse esforço, não é todo mundo que quer modificar a dieta, o comportamento, o seu cotidiano. Não é todo mundo e ninguém é obrigado a isso. E a questão do body positive é, apesar de tu querer ou não emagrecer, querer ou não mudar, não se odiar neste processo, porque a mulher é ensinada a se odiar a partir do momento que se entende como, gente, eu tenho problema com o meu peso desde que eu pesava 38 quilos, não, 28 quilos, e eu estava no 5º ano do fundamental. É desde então que eu tenho problema com o meu peso. E aí o movimento Body Positive surge e fala assim, a gente não precisa se odiar e se validar socialmente pelo quanto a gente pesa pela nossa aparência. Aí, o que homem, mulher que ainda tá muito presa dentro de estereótipo e coisas assim, médico, interpretaram desse movimento? Essas mulheres estão incentivando a obesidade. Inclusive, as pessoas dizem que a Thaís Carla incentivava muito isso. Eu acompanho a Thaís Carla porque ela era dançarina da Anitta, porque eu vi ela num canal que eu gostava, que era sobre positividade corporal. E ela dizia, eu nunca me odiei, eu nunca me achei feia, e pra mim não existe isso de, como eu me aceitei, porque eu nunca me odiei. E ser positivo corporalmente é isso, é estar em paz consigo mesmo. É entender que tu não é só um corpo, não é só uma estética. E se tu quiser emagrecer é por ti mesmo, e tu não precisa se odiar por isso, tu não precisa ficar cutucando cada parte de si mesmo e tendo nojo de si mesmo. Isso é um movimento body positive. É amar o próprio corpo. É entender que o corpo é capaz, tem funções, pode se exercitar, o corpo magro, o corpo doente ou o corpo obeso. Todos os corpos que se movimentam devem ser amados. Inclusive, se não se movimenta, se a pessoa é tetraplégica, ela tem que se amar também. E aí, eu, como pessoa que acompanha a Thaís Carla até agora, nunca, nenhum post, nenhuma vez eu vi ela dizendo tem que engordar pra ser bonito. Nunca. Ela existia no Instagram dela e as pessoas diziam que ela influenciava alguém a ser gordo. Me diz uma pessoa que tu conhece. Me diz uma pessoa aqui nos comentários que falou assim: nossa, eu vi a Thaís Carla e agora eu quero engordar 50 quilos pra ficar igual a ela. Não existe isso. Não existe. Nunca existiu. E sim, houve esse movimento há 10 anos atrás. Então, já faz muito tempo que o body positive começou a sair de moda. E aí, quando voltou o heroin chic, que voltou à moda dos anos 2000, voltou também a aparência de ser drogado de heroína, que era o jeito das supermodelos e o ideal de beleza dos anos 90, que inclusive muito mais problemático do que uma mulher ter 80 quilos, uma mulher, por exemplo, um pouquinho mais baixa que eu ter 80 quilos, ou uma mulher um pouco mais baixa que eu ter 45, que é a moda agora. Voltou com a estética nos 2000, voltou também o peso dos anos 2090. Os anos 2000 até eram mais gorda, mas os anos 90 que era a moda de heroína. E aí, que esse cara disse que virou o padrão de beleza ser gordo, que as mulheres eram incentivadas a engordar e que não sei o que, não sei o que. No auge do body positive, começou a aparecer atrizes gordas e coisa assim? Sim, mas tipo assim, uma cota. Uma. Igual aquela atriz, a Marcelina começou a ganhar espaço na Globo. Coisa assim. Eu não consigo lembrar o nome dela, eu adoro aquela atriz, não consigo lembrar o nome dela. E aí, começou a aparecer mulheres mais gordas em desfile, começou a aparecer
Mas em momento algum, a Juliana Paz, por exemplo, ganhou 30 quilos porque virou o ideal de beleza. Nunca. A Rihanna não engordou porque virou o ideal de beleza, a Lady Gaga não engordou porque virou o ideal de beleza, a Beyoncé não engordou porque virou o ideal de beleza. Nenhuma dessas mulheres engordou porque virou o ideal de beleza. Inclusive, depois que a Beyoncé teve os trigêmeos, ela super emagreceu de um processo até que foi violento com ela mesma, e ela diz no documentário do Homecoming ou em algum... Nesse período, ela emagreceu pro Homecoming, se eu não tô me enganando, que foi o show do Coachella dela. E foi, assim, muito violento, porque ela tinha engordado muito na gravidez dos gêmeos, ou trigêmeos, não sei, dos filhos dela. E foi uma gravidez de risco, então ela ficou parada, ela foi, tipo, 90 quilos, 100 quilos, não sei. E ela emagreceu muito rápido para fazer esse show. Foi violento com ela mesma, e isso foi mais ou menos a pandemia, então 2019, 2020. E ela se manifestou que ela não ia mais fazer isso com ela mesma. Já tinha passado o movimento do auge do body positive, que também aconteceu nos Estados Unidos, não foi só no Brasil. E aí, mesmo neste movimento, ela foi violenta assim com ela mesma. E ela disse depois disso, que ela tem 40 anos, que ela não é obrigada, ela tem um monte de filho, e ela não ia mais fazer isso com ela mesma. E aí, a Beyoncé agora engordou. Vulgo, agora ela é ter tudo e tem bunda. Porque é assim que ela fica com mais peso. Mas se vê ela no Coachella, ela não é uma mulher gorda. Foi uma mulher que teve um monte de nenê, uma gravidez de risco, ganhou muito peso, e ainda assim teve que super emagrecer para ser o destaque do Coachella. Nunca virou o ideal de beleza ser obeso no ocidente, nunca. Não aconteceu isso. Em momento algum parou de acontecer BBL, cirurgia plástica, lipoaspiração, dieta, em momento algum. Pode ter acontecido de algumas pessoas se olharem no espelho e pensarem, eu estou feliz comigo mesmo. Pode, e eu acredito que aconteceu. Inclusive foi por isso que tantas pessoas pararam de alisar o cabelo, por exemplo, e pararam de ter uma noção doentia em relação à dieta, porque a dieta é uma coisa que adoece as mulheres e adoecia, e homem também, mas tipo assim, não se compara a pressão estética feminina e masculina, então não tô nem aí pra questão masculina, até porque eles que criam esses B.O. com eles mesmos, eles que se virem. Meu ponto é o feminino. Tanto que eu não me odiava por ser sem gênero, me odiava por ter um corpo feminino. Aí esse cara me diz isso, que engordaram as mulheres de propósito e agora tá na moda da heroína chique, e que isso foi tudo pensado. E eu fiquei, cara, não. O padrão de beleza nunca mudou. E daí era um padrão magro, que ficou um pouquinho mais corpulento ali com a era da Kim Kardashian, com a invenção do BBL, né? E aí de mais corpulento, que todo mundo queria parecer brasileira, as famosas saíram de parecer brasileira agora pra parecerem drogadas. Daí a gente tem a Ariana Grande no Wicked, que, meu Deus do céu, parece que ela tá doente. A Cynthia Erivo, que tem umas fotos dela, tem umas gravações nos musicais mais antigos dela, que ela era maromba, se moda-se maromba, né? E daí todas essas mulheres que já eram super magras, elas estão se espetando com o Ozempic e com o Monjoro, eu não sei falar, eu vou chamar de monge. Elas estão se espetando com o Ozempic e com o monge pra parecer doente. Mulheres que têm o meu peso agora se olham no espelho e se sentem obesas, se sentem a necessidade de ficar com a cabeça deste tamanho e ficar aqui aparecendo todos os ossos. Uma pessoa desnutrida, uma pessoa frágil, uma pessoa que não tem força, que não tem nada, que agora adoece. E esta pessoa não é mais saudável que uma mulher da minha altura de 80, 90 quilos. E o movimento Body Positive nunca foi sobre ser quilos mortais, sobre ser incapaz. Sempre foi amar o corpo e torná-lo capaz, torná-lo saudável, independente da aparência. Enquanto que o padrão de estética sempre foi aprisionar a mulher em algo. E agora a mulher está aprisionada em pesar 40 quilos, tendo 1,60 m. E eu queria dizer que apesar de ter uma lógica que este homem pensou, é uma lógica claramente masculina. E não dá pra cair nessa história. Não dá pra cair nisso, que não sei o quê, que o ideal de beleza era obeso. Não. O ideal de beleza não é obeso. Não é obeso, nunca foi obeso. Não vou dizer nunca. No período que estamos vivendo, o ideal de beleza nunca foi obeso. Pode ter sido um pouco mais corpulento,
do que ele é atualmente. Igual uma das Maiara e Maraísa, eu não sei qual, que esse tempo foi divulgado um vídeo dela que ela não conseguia se levantar depois de fazer. Parece que ela fez um monte de procedimento, ela tá usando o Zempic. Eu sou assim do lado dela, obeso. Ela não conseguia se levantar para ela fazer agachamento. O personal dela tinha que auxiliar ela. Isso é o ideal de beleza. E geralmente envolve a mulher. E aí agora tá tendo muitas intervenções cirúrgicas, muito. E sempre teve, o Brasil sempre foi o país que faz mais plástica junto com os Estados Unidos. Só que agora é todo mundo, tá mais acessível. Então as mulheres se cortam inteira, colocam boca, tiram o nariz, não sei o que lá. E o que acontece? Kim Kardashian lançou esse movimento do BBL, né? Teta, cintura, bunda. E aí as mulheres começaram a fazer isso, chegou na camada mais pobre. E aí o que aconteceu? Kim Kardashian tirou e emagreceu. Reverteu esse ideal de beleza, porque a Kim Kardashian, querendo ou não, ela é quem dita basicamente sozinha esse tipo de coisa. É o que ela faz influencia as mulheres ocidentais de forma inexplicável. E quem não notou isso é porque é inocente. Ela emagreceu, começou todo mundo a emagrecer também. As outras irmãs dela começaram a reverter. Teve reversão de BBL, retirada de silicone. E aí isso está na camada mais pobre. E aí é um movimento muito comum de a burguesia faz algo para se diferenciar do pobre. A burguesia é o novo rico, né? Mas os ricos também. Mas estou me referindo aos novos ricos, igual a Kim Kardashian, que não é de herança, tipo de Minas de Esmeralda. Que eu lembre, não é que eu saiba os pais dela que enriqueceram algo assim. É dinheiro recente. E principalmente os burgueses tentam muito se afastar da classe pobre porque eles são, se eu paro de trabalhar, eu vou ficar novamente pobre. Não é igual uma pessoa que é da família Bragança, que não precisa nunca trabalhar e vai ficar com dinheiro para sempre. Então eles sempre estão criando esses símbolos de diferenciamento. Então, por exemplo, aquelas paredes de gesso, quando chegou na classe pobre, virou cafona. Daí, o BBL, quando chegou na classe pobre, virou cafona. E aí, os famosos começaram a reverter. E aí, agora o ideal de beleza ficou ser super magro. Porque vai demorar um tempo para a classe pobre conseguir reverter um BBL, conseguir tirar um silicone. E aí provavelmente daqui a pouco vai sair da moda as bocas e o botox, e aí a camada pobre vai ter e a camada burguesa não vai ter. E tanto que se for ver as camadas de old money, que chama, né, que a gente assim que foi passando dinheiro de geração para geração, eles não têm esse tipo de intervenção cirúrgica. Isso é mais chinelão. Então já tá mudando esta lógica, e isso é desde que surgiu a classe burguesa e a aristocracia, que eles tentam se diferenciar dos pobres. Inclusive a etiqueta é algo que, segurar o garfo assim, é isso. Eu sou capaz de fazer essas aulas, de ter esse tempo, de inventar essa maluquice, tu, pobre, não sabe. Então, só pela forma como eu seguro o copo, como eu bebo água, como eu seguro um garfo, eu demonstro que eu sou maior que tu, superior a tu. E aí que eu queria só reclamar desse cara. Beijo da Anitta.